Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso estudo bíblico, nós vamos ler Desejar a Todas as Nações, capítulo 86, e de ensinar a todas as nações. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar aos irmãos, isso é apenas um resumo do meu resumo. Recomendo aos irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo ou escutem o audiobook, porque tem muita informação aqui, muita coisa que será muito útil ao nosso crescimento espiritual, e eu tive que condensar, resumir bastante para caber na nossa janela de 20 minutos e talvez nem dê tempo. Então recomendo aos irmãos, tem muita instrução muito boa para os dias de hoje, para as nossas vidas. Vamos lá. Desejar a todas as nações, capítulo 86. Ide e ensinai a todas as nações. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Várias vezes foram as palavras repetidas a fim de que os discípulos lhes aprendessem o significado. Sobre todos os habitantes da terra, elevados e humildes, ricos e pobres, devia a luz do céu resplandecer em claros, poderosos raios. E os discípulos deviam ser colaboradores de seu Redentor na obra de salvar o mundo. E aqui está o porquê que devemos ir pregar o Evangelho, para sermos colaboradores de Cristo na obra de salvação do mundo, para levarmos pessoas a Cristo, para que Ele as salve, para que elas o conheçam, para que elas tomem uma decisão consciente de salvação ou perdição. Não serão todas as pessoas que serão salvas, mas todas as pessoas devem ter o conhecimento mínimo para isso. Serão julgadas conforme o seu conhecimento. E cabe a nós levar o conhecimento, mais conhecimento, o conhecimento de Cristo às pessoas aí fora. Ao tempo designado, cerca de 500 crentes estavam reunidos em pequenos grupos na encosta da montanha, ansiosos por saber tudo quanto fosse possível colher dos que tinham visto Jesus depois da ressurreição. E aqui um ponto importante: estavam reunidos em pequenos grupos. Não eram muitas pessoas juntas, eram cerca de 500, mas em pequenos grupos. Eles não se aglomeraram todos de uma vez. Mais ou menos a nossa ideia da escola sabatina, onde pequenos grupos se reúnem para estudar a lição. Tem a igreja toda, mas durante a escola é separado em salas. Essa ideia da escola sabatina vem da ideia de que Cristo nos ensinou, de nos reunirmos em pequenos grupos. É mais fácil, é mais acolhedor, podemos conversar melhor, podemos nos expressar melhor, podemos ouvir melhor e compartilhar nossas ideias. Devemos sempre ter isso em mente, procurar nos reunirmos em pequenos grupos, seja pequenos grupos em casa, não ficar apenas limitados às reuniões dentro da igreja com todos os irmãos, mas pequenos grupos é parte fundamental para a pregação do Evangelho, para viver o Evangelho, para compartilhar e nos fortalecer no Evangelho. Os discípulos passavam de grupo em grupo, dizendo tudo o quanto haviam visto e ouvido do Salvador, e raciocinando sobre as Escrituras como fizera com eles. Ou seja, agora os discípulos passavam de grupo em grupo, ensinando exatamente como Cristo fez com eles. Tomé contava de novo a história de sua incredulidade e dizia como se havia dissipado as dúvidas. Então aqui nós vemos que é importante nos pequenos grupos nós levarmos o Evangelho, o conhecimento de Cristo e darmos testemunho nos pequenos grupos, o que Deus fez em minha vida, como Deus tem atuado em minha vida. É importante o testemunho nos pequenos grupos. Isso vai fortalecer mais a fé dos irmãos, daqueles que participam, vão conhecer melhor a Cristo, porque um testemunho é uma forma de mostrarmos como Cristo agiu em nossa vida e como Ele pode agir na vida do nosso irmão também. Alguns, porém, duvidaram. Assim será sempre. Há os que acham difícil exercer fé e se colocam no lado da dúvida. Esses perdem muito por causa de sua incredulidade. Sempre vai haver pessoas que vão duvidar. Sempre haverá incrédulos. E eles assim vão perder muito por causa da sua escolha. Eu e você tenhamos fé nos testemunhos verdadeiros que provêm de Deus, na Bíblia, no Espírito de profecia. Porque se ficarmos duvidando, igual muitas pessoas fazem hoje com a Ellen White, que duvidam, vão perder muito do que poderiam ter alcançado. É-me dado todo o poder no céu e na terra.
Muitos deles o haviam visto exercer poder de cura de doentes e dominar espíritos satânicos. Acreditavam que possuía poder para estabelecer seu reino em Jerusalém, poder para dominar toda oposição, poder sobre os elementos da natureza, fizeram emudecer as águas revoltas, caminhara por cima dos espumejantes vagas, erguera para a vida os mortos. Agora declarava que lhe era dado todo o poder. Suas palavras levaram a mente dos ouvintes acima das coisas terrenas e temporais. As celestiais e eternas foram erguidas em mais elevada concepção de sua dignidade e glória. Quando olharmos para Cristo ressurreto, devemos entender que a Ele é dado todo o poder, e quando pensamos em todo o poder, é muito mais do que aquilo que estamos acostumados aqui nessa terra. Aqui nessa terra, Jesus ressuscitou mortos, e quando Ele fala, agora é me dado todo o poder, é como se Ele não tivesse todo o poder ainda, e só depois da ressurreição, só depois que o sacrifício foi aceito pelo Pai, e aí sim Ele recebe todo o poder. Ou seja, aquilo que nós imaginamos como poder, aquilo que nós vemos como poder aqui nessa terra, não é nada perto daquilo que Cristo tem preparado e esperando por nós, perto daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Muitas vezes estamos olhando para esse mundo, esperando coisas deste mundo, quando Deus tem planos muito lá na frente para a minha vida e para a sua vida. Consideravam-se a nação judaica como sendo o mundo, mas Cristo comissionou seus discípulos a proclamarem uma fé e um culto que nada encerravam de segregação ou nacionalismo. Uma fé que se adaptaria a todos os povos, todas as nações, todas as classes de homens. A nossa fé não deve estar restrita aos irmãos da igreja. A minha pregação não deve estar restrita aos irmãos da igreja, a minha família, as congregações adventistas, a qual estão na minha redondeza, ao meio adventista, aos adventistas de todo mundo. A minha pregação, a sua pregação, assim como Cristo mandou, deve ser para todos, sem exclusividade. Muitas vezes estamos achando que eu ficar pregando na igreja, eu sou professor da escola sabatina, apenas eu cantar na igreja, isso já basta, estou pregando o evangelho, mas a mensagem de Deus é pregar para todo o mundo, não restringir a minha vida, a minha congregação. Em Jerusalém devia começar a obra dos discípulos, em vista de tudo quanto Cristo ali sofrera e do não apreciado trabalho que realizaram. Os discípulos poderiam ter pedido um campo mais prometedor. Não fizeram, entanto, essa petição. E agora os discípulos iam começar justamente por aqueles que rejeitaram a Cristo. E eles, em vez de pedir um campo mais promissor, porque eles rejeitaram o próprio Cristo, eles simplesmente aceitam as orientações de Cristo. O próprio terreno em que ele espalhara a semente da verdade devia ser cultivado pelos discípulos, e a semente brotaria, produzindo abundante colheita. Em sua obra teriam os discípulos de sofrer perseguição por causa do ciúme e do ódio dos judeus, mas isso fora suportado pelo Mestre, e não deviam dela fugir. As primeiras ofertas de misericórdia cumpria apresentá-las aos assassinos do Salvador. As primeiras pessoas a quem Jesus diz que deveria ser pregado o Evangelho, a ressurreição, justamente aqueles que o crucificaram, justamente aqueles que o mataram, justamente a nação escolhida, os filhos de Abraão. E hoje também devemos iniciar, quando vamos falar de temas que são rejeitados hoje em dia, reforma de saúde, vida no campo, a vitória sobre o pecado deve se iniciar dentro da casa de Deus, daqueles que deveriam ter a mensagem, daqueles que têm a mensagem, e muitas vezes não conhecem, porque eu fiquei alguns anos na igreja sem conhecer nada sobre reforma de saúde. Vida no campo, então, nem se fale. Nunca ouvi uma pregação dentro da igreja que falasse sobre vida no campo. Vitória sobre o pecado, pior ainda. Normalmente a pregação é o contrário, nós vamos pecar até Jesus voltar. Então, onde nós devemos começar a pregação do Evangelho, a verdade presente, a obra que deve ser feita hoje, no reino de Deus, no povo de Deus, deve começar pela igreja. Embora me rejeitassem segundo a predição das Escrituras, terão ainda outra oportunidade para aceitar o Filho de Deus. Vistes que todos quantos vêm a mim confessando os pecados, eu os aceito livremente.
Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todos quantos quiserem serem reconciliados com Deus e receberão vida eterna. A vós, meus discípulos, confio esta mensagem de misericórdia. A mim e a você cabe levar essa mensagem de misericórdia, que a todo aquele que se arrepender e se achegar a Cristo é dado o perdão. Há uma segunda chance para aquele que se achega a Cristo, aquele que verdadeiramente quer se entregar a Cristo, que quer uma mudança de vida. Há esperança para aquele que pecou, para aquele que errou, que sabe que errou. Há esperança para todos em Cristo. Mesmo que nós não conheçamos os nossos pecados, se estamos em erro, se estamos em pecado, há esperança para mim. Eu conheço a mensagem, eu conheço a Cristo, eu vejo que estou errado e eu me entrego a Cristo e Ele há de me perdoar. E um novo dom foi então prometido, e aqui um ponto importante que a gente conversou no sábado passado sobre o dom de línguas, que alguns irmãos perguntaram. Deviam pregar entre outras nações e receberiam poder de falar outras línguas. Aqui fica bem claro, né? O dom de línguas. Os apóstolos e seus cooperadores eram homens iletrados, pessoas sem estudo. Todavia, mediante o derramamento do Espírito, no dia do Pentecostes, sua linguagem, fosse no próprio idioma ou no estrangeiro, tornou-se pura, simples e correta, tanto nas palavras como na pronúncia. Então aqui Jesus declara que eles receberiam o poder do Espírito, o poder de falar em línguas entendíveis às outras pessoas. Quando eles falassem, eles iriam falar e as pessoas, independente da nacionalidade, iriam entender. Por quê? Se uma pessoa fala alemão, conhece alemão, para você se comunicar com ela, você tem que falar em alemão. E as palavras eram puras, simples e corretas. Era assim que eles se comunicavam. É esse o dom de línguas que a Bíblia ensina, que o Espírito de Profecia ensina. Uma forma de nos comunicarmos com as pessoas ao nosso redor. Uma forma de levarmos a Cristo aos outros. A comissão do Salvador aos discípulos incluía todos os crentes. A comissão do Salvador aos discípulos incluía todos os crentes. Abrange todos os crentes em Cristo até o fim dos séculos. Essas orientações de Cristo, lá no início, depois da sua ressurreição, são as mesmas orientações para nós, mesmo nos dias de hoje. É um erro fatal supor que a obra de salvar almas depende apenas do pastor ordenado. Não é só do pastor. A obra de pregar o Evangelho, a obra de levar o Evangelho, a obra de comunicar Cristo às pessoas. Se eu e você pensamos isso, estamos errados. Isso é o meu e o seu dever também. Todos a quem veio a celestial inspiração são depositários do Evangelho. Todos quanto recebem a vida de Cristo são mandados trabalhar pela salvação de seus semelhantes. Todos que se achegam a Cristo. Todos que conhecem a Cristo. Todos que são transformados por Cristo são chamados a trabalhar para salvar os seus semelhantes. Para esta obra foi estabelecida a igreja, e todos quantos tomam sobre si os seus sagrados votos comprometem-se assim a ser cobreiros de Cristo. Aqui, importante, para isso foi estabelecido a igreja, para salvar pessoas. Não é um clube. Não é uma reunião social. É para salvar pessoas, para levar pessoas a Cristo. E muitas vezes hoje na igreja, os líderes da igreja, e nessa conta aí incluem-se pastores e também não inclui os pastores, dependendo da igreja, depende muito. As pessoas estão focadas, querendo saber e fazer apenas as reuniões para si, as sociais da igreja, as programações da igreja, as coisas da igreja, para uma bolha de adventistas, para uma bolha de crentes, dependendo de se você é de outra igreja. Normalmente as igrejas são assim, fechadas em si, querendo pregar o Evangelho e viver o Evangelho para si, e não levar o Evangelho a outras pessoas. Muitas vezes hoje as pessoas estão se fechando em si, nos seus grupos sociais, nas suas igrejas, às vezes nos seus pequenos grupos, e não entendem que a igreja foi estabelecida para salvar pessoas, para levar o Evangelho, para auxiliar
a levar o evangelho a todas as pessoas e não se fechar dentro de um grupo, não se fechar dentro de si. Seja qual for a vocação de uma pessoa na vida, qual for sua vocação, seu primeiro interesse deve ser ganhar almas para Cristo. O primeiro interesse, a primeira coisa, ganhar almas para Cristo. Talvez ela não seja capaz de falar às congregações, pode, no entanto, trabalhar em favor dos indivíduos. Não é só pregar na frente da igreja, num púlpito, que eu vou levar a mensagem, que eu vou salvar pessoas. Posso fazer isso individualmente, posso dar estudos bíblicos, posso acolher uma pessoa. O ministério não consiste apenas em pregar, exercem-no os que aliviam os doentes e sofredores, ajudam os necessitados, dirigem palavras de conforto aos desanimados e aos de pouca fé. Não é só pregar, não é só abrir a Bíblia e falar. E se você percebeu aqui, aliviam os doentes e sofredores, ajudam os necessitados, dirigem palavras de conforto aos desanimados. O que o Espírito de Profecia está nos dizendo que o ministério, a base do ministério, como nós vamos levar o ministério, é baseado no amor. Porque eu só vou me preocupar com o próximo, com os doentes, com os necessitados, com os de pouca fé, quando eu amá-los de verdade. Amá-los como Cristo amou, a ponto de dar minha própria vida por eles. Por perto e por longe encontram-se almas vergadas ao peso de um sentimento de culpa. Não são as penas, as labutas, a pobreza que degrada a humanidade, é a culpa, o mal proceder. E isso traz desassossego e descontentamento. Cristo quer seus servos ajudem as almas enfermas de pecado. É isso que Cristo quer de mim e de você. E essa deve ser a nossa primeira prioridade. Ajudar as almas enfermas do pecado. Já estamos em 16 minutos. Eu vou pular que tem bastante coisa aqui ainda. Vou ler os 5 últimos que eu acho que dá tempo. Aqui, os 5 últimos. A cura só se podia operar pelo poder do grande médico. Porque Cristo disse que eles teriam o poder de curar. A cura só poderia ser feita pelo poder do grande médico. Por meio de Cristo. A cura vem por Cristo. Todavia, Cristo fez uso das simples agentes naturais. Conquanto não recomendasse as medicações compostas de drogas, sancionou o emprego de remédios simples e naturais. Então aqui, quando os irmãos falam na igreja, toma tal chá, que vai ser bom para isso, faz tal coisa, que vai ser bom para isso. Não é isso que vai dar a cura. É Cristo que vai dar a cura. E Ele vai atuar através de simples agentes. E eu não vou me prolongar nesse texto, porque aí a gente entraria numa outra discussão sobre remédios, enfim. Leia o capítulo completo, que tem bastante coisa aqui. Inclusive depois estuda a vida do apóstolo Paulo, que nem todas as nossas enfermidades serão curadas, por mais que a gente viva uma vida totalmente correta. O apóstolo Paulo sofreu depois da cegueira, ou da dificuldade visual, que ele recuperou a visão, mas não 100%, pelo resto da sua vida. Enfim, vamos prosseguir, que a gente vai, senão vai se atrasar. Fazendo a obra de Cristo, que a igreja tem a promessa de sua presença. Se nós não fizermos a obra de Cristo, se nós não levarmos o evangelho, se nós não buscarmos salvar pessoas, não teremos a presença de Cristo dentro das igrejas. A igreja foi estabelecida para salvar pessoas. Se ela não trabalha assim, Cristo não está lá. A própria vida da igreja depende de sua fidelidade em cumprir a comissão do Senhor. Certo? Negligenciar essa obra é convidar a fraqueza e decadência espirituais. Se eu negligencio a obra de salvar pessoas, eu estou o quê? Convidando a fraqueza e a decadência espiritual para dentro da igreja, para os membros da igreja, para todo o corpo de Cristo. Se a minha missão como igreja, se a igreja está estabelecida e não se preocupa em salvar pessoas, não se preocupa em levar o evangelho, essa igreja vai definhar até fechar as portas. Onde há ativo trabalho em benefício dos outros, o amor. Onde não há ativo trabalho em benefício dos outros, o amor diminui e definha a fé. Se não há de fato trabalho em benefício dos outros, o amor diminui. Quando acaba o amor, acaba a fé. O evangelho deve ser apresentado não como uma teoria sem vida, mas como uma força viva para transformar o caráter. O evangelho transforma o caráter.
Eu sou transformado pelo Evangelho quando eu conheço a Cristo. Aquela velho eu não é mais aquele velho, ele é transformado por Cristo. Se você é a mesma pessoa desde que conheceu a Cristo, você não conheceu a Cristo. Cristo não transformou você. O poder do Evangelho transforma o caráter das pessoas. Deus deseja que os que recebem a sua graça sejam testemunhas do poder da mesma. Se você conheceu a Cristo, se você conhece a Cristo, o seu caráter mudou desde quando você conheceu a Cristo. E ele vai mudando continuamente, se aperfeiçoando em Cristo de glória em glória, sendo transformados até atingirmos a perfeição de Cristo aqui na terra. Porque Cristo irá viver em nós. Não nós seremos bons o suficiente que iremos ser perfeitos por nós mesmos. Cristo em nós. O Evangelho, esse aqui eu já li. Quer que seus servos deem testemunho de que, mediante sua graça, podem os homens possuir caráter semelhante ao de Cristo e regozijar-se na certeza de seu grande amor. E para a gente encerrar, o último texto. O Salvador anela manifestar a sua graça e estampar o seu caráter no mundo inteiro. Cristo quer se manifestar no mundo inteiro. Manifestar o seu caráter naqueles que o amam, naqueles que se converteram. Esta é a sua comprada possessão e deseja tornar as pessoas livres, puras e santas. Quando de fato conhecermos a Cristo, seremos livres, puros e santos, porque Ele vai viver em nós. Não há como conhecer a Cristo verdadeiramente, não sermos transformados e não nos tornarmos essas pessoas livres, puras e santas, pessoas com caráter transformado. É isso que Deus quer mostrar ao mundo, que conhecer a Cristo há, de fato, uma transformação de caráter. Vamos começar a reproduzir o caráter do céu, vamos começar a amar as pessoas como Deus nos ama. Vamos encerrar por aqui. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que ficou com dúvida, ou algum ponto que queira comentar para a gente estudar e crescer junto, deixa nos comentários. Pedido de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que, por favor, trabalhe em nossas vidas. Possamos, Senhor, de fato, agora, viver o amor, servir o propósito que o Senhor deseja para nós, que em primeiro lugar em nossas vidas seja o objetivo de salvar pessoas, que possamos, Senhor, levar a Tua vontade, fazer a Tua vontade, levar a Tua palavra ao nosso redor, Senhor. Possamos, Senhor, pregar o Evangelho de fato, não nos restringirmos à igreja, possamos, Senhor, nos organizar em pequenos grupos para termos mais acolhimento, para podermos falar, ouvir e crescermos juntos como irmãos, Senhor amado. Te pedimos, Senhor, por favor, transforma a nossa vida, transforma o nosso caráter, uma obra que apenas a atuação do Espírito Santo em nós pode assim fazer, Senhor amado. Reproduz o caráter de Cristo em nós, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.